Bom dia a todos. Nassif, obrigado por esse convite. Eu tinha ficado bem emocionado, contando que eu ia reencontrar aqui o Mantelli, aqui na mesa, que nós já compartilhamos, eu não sei se 35, 58 ou 89 mesas, tá certo? Então a ausência do Mantelli, sempre muito viva e muito... Acho importante, porque esse tema que nos traz aqui, que são os modelos de gestão, esse é um debate razoavelmente polarizado talvez em 2 ou 3 correntes de opinião. E eu fiz menção especificamente ao Mantelli, com o Requião eu nunca tinha debatido, mas com o Mantelli porque justamente permite essa polarização, e eu acho que até em benefício do debate, em benefício dos presentes. Bom, eu estou, até inicialmente relutei em aceitar o convite, porque eu estou um pouco afastado, né, dos portos, e desde que eu deixei a consultoria, já tinha deixado o Porto de Santos há algum tempo, para assumir agora a Secretaria do Transporte, agora não, já tem 2 anos e meio, e de certa forma mudar um pouco o objeto da área de transporte com a qual eu estou envolvido. Mas de qualquer maneira, eu até aproveito, eu sei que a organização do evento não recomenda o marketing pessoal, empresarial, mas eu acho que institucional não haveria muito problema. Para, inclusive, dizer que, apesar de estar afastado dos portos, eu diria que, na verdade, em São Paulo, nós estamos atuando e a gente não deixa, no caso do Porto de Santos, que já foi objeto aqui da apresentação. Isso porque os portos, e isso a gente aprende convivendo com ele, eu aí menciono, me lembro aquela frase clássica do Ortega y Gasset: eu sou eu e as minhas circunstâncias. E talvez os portos, o maior problema deles sejam justamente as circunstâncias dos portos, né? Eu quero dizer que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e porque o Porto de Santos é muito importante para o Estado e para a cidade de São Paulo, nós temos dado aqui uma contribuição, e eu queria apenas fazer 2 menções, 2 lâminas, até como notícia aqui aos presentes. A Avenida Bandeirantes é uma avenida que, na verdade, é uma rodovia, e quase que nós podemos dizer que quase chega a ser uma rodovia internacional, porque é o principal acesso ao Porto de Santos. Então, num evento que discute a logística, né, portos, a Avenida Bandeirantes, as marginais, os acessos ao Porto de Santos de maneira geral, são de extrema importância, porque aí temos um dos principais gargalos: como chegar ao porto. E a notícia aqui que eu trago, sem estender muito, é que na cidade de São Paulo, o município de São Paulo está nesse momento revendo o seu plano diretor, e uma das novidades que serão trazidas a esse plano é um tratamento da questão da mobilidade e da logística, inclusive com espaços específicos para tratar. E no caso bem específico, e aquilo que mais diz respeito ao Porto de Santos, haverá um tratamento específico para algo chamado Sistema Viário Estratégico. Eu não quero me estender sobre isso, apenas matricular o assunto e trazer essa manchete aqui àqueles que se interessam. E esse Sistema Viário Estratégico deve ser uma rede na cidade de São Paulo de mais ou menos 1.500 quilômetros, com um tratamento muito específico, de forma a garantir a conectividade entre as diversas regiões da cidade e principalmente entre as 10 rodovias que acessam e cruzam a cidade de São Paulo. E uma das novidades desse Sistema Viário Estratégico é que ele contemplará um conjunto de meia dúzia de anéis, a partir do rodoanel, que é o anel mais externo, até a rótula, que é o anel mais interno, né, de 170 quilômetros, e o mais interno de 5 quilômetros, meia dúzia de anéis, visando a desviar o tráfego do centro da cidade. Um desses anéis é o chamado mini anel viário, que tem 70 quilômetros, né, que hoje já existe, todo com tratamento desigual,
E uma parte importante dele é a nova Bandeirantes, que está sendo dado um tratamento específico a ela. Hoje, a Bandeirantes é uma via de 4 faixas, com as 2 centrais dedicadas ao tráfego leve e as 2 na extremidade dedicadas ao tráfego pesado. Na época que eu estava no Porto, na verdade era uma faixa à direita. Passou para 2 e agora, não raro, tem uns 3. Como os caminhões e carretas cresceram muito, é um exercício probabilístico você cruzar aquela barreira de caminhões, né? Seja para quem está na avenida e quer acessar os bairros, são 108 acessos, ou quem está no bairro e quer cruzar a barreira de caminhão para chegar na avenida. Portanto, um atrapalha o outro atrapalha um, e os 2 atrapalham todo mundo. É mais ou menos a situação que nós estamos vivendo, numa velocidade nos picos, às vezes, de 5 km por hora ou menos. E com todos os impactos ambientais daí decorrente, porque um veículo parado consome em 20 minutos 1 litro de combustível, e isso joga no ar, tá certo? Então, há esses conflitos de uso, de acesso, todos, acho que muitos aqui conhecem e reconhecem, e o projeto prevê o alargamento de 4 para 5 faixas e a implantação de faixas exclusivas para caminhão, 2 faixas à esquerda. Então, essa é a nova configuração prevista, ou seja, 5 faixas, sendo as 2 ao centro dedicadas aos caminhões, como se fosse o corredor de ônibus, né, que já existe na cidade, só que nesse caso é para o tráfego pesado. Com isso, as 3 faixas da direita permitirão o acesso de entradas e saídas nos bairros, na medida, inclusive, que 92% do tráfego que entra numa ponta sai no outro, né? Esse é mais ou menos o quadro. E, além disso, apenas uma lâmina, serão eliminados os cruzamentos, na fase final, todos os cruzamentos. Na fase inicial, 3 deles. Aí, apenas um exemplo, naquele cruzamento da Rua Alvorada com o Ribeiro do Vale, né? A configuração atual e a configuração final. Isso são 8 cruzamentos ao longo da via, ao longo de toda a avenida, os 8,5 km, e 3 deles serão eliminados já nessa primeira fase, que esperamos começar no 2º semestre deste ano. Ou seja, essa é uma contribuição, que eu diria, do município de São Paulo ao Porto, propriamente dito. Bom, eu encerro aqui esse merchandise, porque esse não é exatamente o nosso assunto aqui. O nosso tema hoje é modelos de gestão. E eu me permitiria fazer aqui uma rápida retrospectiva da evolução desse tema na história portuária brasileira. Ou seja, desde dos portugueses até o século, até meados desse século, havia uma coisa que se chamava zona de jurisdição. Isso é uma herança das capitanias hereditárias, ou seja, pedaços da costa brasileira tinham determinados mandantes. E muito interessante, o Porto de Santos era da capitania do Porto do Rio de Janeiro, da zona de jurisdição do Rio de Janeiro durante algum tempo da sua história. Do mesmo jeito que o Porto de Santos, na antiga Companhia Docas de Santos, tinha jurisdição sobre a área que ela não dominava. Por exemplo, o terminal da Cosipa, durante muito tempo, pagava um tipo de um royalty por estar localizado ali no porto. E era assim, ou seja, a costa brasileira era dividida em pedaços e pagava-se royalties para entrar e sair. Então, isso, 4 séculos e meio de zonas de jurisdição. Nos anos 60, esse conceito de zona de jurisdição foi sendo rompido, inicialmente em segmentos específicos. Talvez o grande pioneiro dele tenha sido o Porto de Tubarão, né? Na verdade, um terminal batizado de Porto do Tubarão, que rompeu com a zona de jurisdição do Porto de Vitória. E outros aí sucederam. Posteriormente, quer dizer, no caso de Porto de Tubarão, é um porto fora, fisicamente fora da área do Porto de Vitória, mas estava na zona de jurisdição. E aí, rompido isso, outros foram acontecendo no Brasil, até que passamos a ter terminais autônomos dentro da área de jurisdição, que já foi uma novidade. Em 93, começaram
as reformas portuárias tiveram novo impulso. Esse ano é um ano marcante, porque é deste ano a Lei dos Portos. Nós vamos ver um pouquinho mais isso à frente. E agora, no século XXI, nós temos um modelo portuário, e eu apresento isso como um pano de fundo para a discussão da gestão portuária. O nosso modelo portuário, pelo menos no texto da lei, naquilo que é declarado, porque depois eu vou mostrar que o que está declarado não é o que efetivamente acontece, existem duas figuras centrais, básicas, que são os chamados portos organizados e os terminais fora do porto organizado. Ou seja, são essas as duas instituições básicas do sistema portuário brasileiro. E nos chamados portos organizados, temos três figuras bem próprias, que são os arrendatários, os operadores portuários e o terminal de uso privativo misto dentro dos portos organizados. Então, eu diria isso define, em linhas bem gerais, o modelo portuário brasileiro no campo teórico. Eu gosto muito dessa palavra reforma portuária. Ela existem os fundamentalistas da Lei dos Portos, né, que defendem que, sempre falo, a Lei dos Portos não foi implantada, porque a Lei dos Portos, quer dizer, tudo é Lei dos Portos, é uma coisa meio bíblica, né, e existe um debate em torno dela, e parece que a vida começou com a Lei dos Portos. E nós vamos ver que, na verdade, há um processo de transformação portuária brasileira, e que não começou hoje. E, na minha análise, eu até coloco de uma forma inversa, ou seja, eu creio que a reforma portuária é um dos resultados, a Lei dos Portos já é o primeiro resultado das reformas portuárias. Ou seja, a partir dos anos 60 aproximadamente, eu já havia mencionado a questão da zona de jurisdição, algumas instituições e alguns marcos desse modelo portuário brasileiro, até então, dos 4,5 primeiros séculos de história, eles foram sendo quebrados. E eu quero aqui exemplificar. Inicialmente foram criados os terminais de uso privativo fora do porto. Eu dei o exemplo do caso do Tubarão. Depois começaram as privatizações das atividades acessórias, o transporte, a armazenagem, ou seja, algumas atividades, transporte e deslocamento interno, né? A carga e descarga, ou seja, algumas atividades acessórias foram sendo privatizadas. Posteriormente foram criados os terminais retroportuários alfandegados, aí já fora da área do porto organizado. Esses terminais romperam o monopólio da armazenagem, que até então eram das concessões das concessionárias. Depois houve um rompimento maior, terminais de uso privativo dentro do porto organizado. Um exemplo desse são os terminais cítricos no Porto de Santos. Existem vários, esse não é o caso, não é o único caso. E depois começaram a crescer os conselhos de usuários nos portos, talvez aí um pouco já ecoando o processo de redemocratização brasileiro. Então, a participação, uma palavra que ficou muito forte a partir aí dos anos 80, ele também ecoou dentro dos portos com a criação dos conselhos de usuários, que verão que são os avós dos conselhos de autoridade portuária hoje existentes. Nessa época eles eram informais, né? Discutia-se, mas não tinham poderes dentro do modelo. Essa é uma história que tomou mais ou menos 3 décadas da história portuária brasileira, até que em 93 veio a Lei dos Portos. E na minha avaliação, a Lei dos Portos é um pouco daquela música, eu sei que o Nassif gosta muito da música popular brasileira, eu diria que é um pouco aquele negócio de não dar mais para segurar, explode coração, tá certo? Ou seja, a modernização portuária, as reformas portuárias, a concorrência portuária já não dava mais para ser contida dentro do modelo antigo. Ou seja, a concorrência que já havia sido estabelecida fora dos portões dos portos precisava chegar ao cais. Então, uma leitura que eu faço da Lei dos Portos é que ela foi um instrumento pelo qual a concorrência que já existia nessa época fora dos portões dos portos conseguiu chegar ao cais, propriamente dito, as pedras pisadas do cais, tá certo?
Então, é por esse motivo que eu caracterizo a Lei dos Portos como sendo talvez o primeiro resultado do processo de reformas portuárias. É bom lembrar que esse não foi um movimento isolado no Brasil. As décadas de 80 e 90, o mundo passou por um processo de reformas em muitos setores, né? As telecomunicações, saneamento, privatizações de rodovias. Então, o mundo inteiro passou. É um pouco, talvez, se a gente quiser colocar um ícone, é um pouco lá do legado do Reagan-Thatcher, tá certo? Então, houve no pensamento econômico, institucional, nas universidades, nos governos, um processo de reformas do setor público e que abrangiam muitas áreas. O setor portuário não é o único e o Brasil não é um caso isolado. Talvez o Brasil seja até um exemplo tardio desse processo de reforma portuária. Então, estamos entrando na década de 90, governo Itamar. Essa é uma história da qual eu pessoalmente passei a participar, né, já no governo Itamar. A Lei dos Portos foi promulgada e os 2 primeiros anos de vigência dela foram anos bastante tumultuados. O primeiro é que a votação da Lei dos Portos foi traumática. Eu me lembro muito bem, o ministro Goldman, nessa época era secretário executivo, tivemos que cruzar por mais de uma vez corredores poloneses na esplanada ali do Senado para fazer votações. E alguns ícones, né, do parlamento nessa época, como o senador Mário Covas, eram atavicamente contra. Então foi uma batalha parlamentar aprovar a Lei dos Portos, que estava lá há anos para ser votada. Mas uma vez aprovada não significa que ela entrou em vigor. O ano de 93 foi um ano que nós realizamos 58 reuniões envolvendo os 3 setores envolvidos, o setor empresarial, os trabalhadores e os governos, para que nós definíssemos como ia começar a implantar. Até que no final de 93 foram baixados os primeiros atos em relação a isso, definidas as áreas do porto organizado nesse conceito, criados formalmente os conselhos de autoridade portuária, dados os primeiros passos para criar os órgãos gestores de mão de obra. Então isso é do final de 93. O ano de 94 foi um ano gasto na institucionalização dos principais instrumentos que a lei previa, que era o regulamento de exploração do porto, norma de pré-qualificação de operadores portuários, enfim, a definição das tabelas tarifárias já na nova ordem, enfim, providências institucionais. E os arrendamentos do portuário propriamente dito só iniciaram em 95. Então, vejo aqui o Balau. O Balau é o precursor dessa história. O primeiro contrato de arrendamento foi assinado em setembro de 95, tá certo? Com a Libra Terminal 37. Então, começou aí a história dos arrendamentos, setembro de 95. E a partir de novembro de 95, a Libra assumiu e começou a operar o Terminal 37. Mas talvez o grande marco e o grande ponto de inflexão realmente nos arrendamentos começou com o TECOM de Santos, em setembro de 97. Parece que tudo é quando setembro vier, né? Mas esse também foi em setembro. E esse foi um marco porque foi um leilão muito concorrido. Tinham 6 propostas bastante competitivas. O leilão foi realizado aqui na Bolsa de São Paulo e depois de 42 lances foi sagrado vencedor, com um ágio de 2,5 vezes. Ninguém acreditava que fosse possível uma coisa daquele tipo. Então, surpreendeu a todo mundo. E um leilão bastante competitivo em setembro e de novo em novembro a Santos Brasil assumiu o TECOM de Santos. Eu acho que a partir daí generalizaram-se os arrendamentos, porque até então havia uma resistência muito grande dos trabalhadores. E a estratégia que foi adotada em Santos foi, de uma certa forma, uma estratégia marginal, ou seja, de começar tratando daquilo que, em princípio, não afetaria muito a discussão da mão de obra, para depois entrar no caroço do abacate propriamente dito. Essa foi a macroestratégia na época concebida. E foi um período, vejo muitos protagonistas aqui nessa sala, eu diria até meio que emocionante, né? As coisas eram muito incertas, mas fizemos os editais, as audiências públicas, quer dizer, a audiência pública se propagou talvez a partir disso aí. Antes era uma coisa muito burocrática
da Lei 8666, que todo executivo público queria fugir. Pergunta era só por escrito. Então, a partir desse processo, escancarou-se isso. Ou seja, o TECON de Santos teve 8 audiências públicas, entre audiências e reuniões técnicas, e escancarou na internet, troca de perguntas, sugestões, enfim. Então, esse processo de participação ficou muito rico a partir de então. Nesse período de 95, entre a Libra e 98, no caso de Santos, eu preciso atualizar esses números, que a última vez que eu fiz, isso tem um ano e pouco. Mas, de certa forma, os contratos que foram assinados, no balanço que eu tinha um ano atrás, 70% dos contratos foram assinados nesse período, envolvendo 85% dos compromissos de investimento, 55% da área. Durante esse período, a produtividade cresceu de 5, 10, 15 vezes até. Não foi só pelo arrendamento, e nem só pela privatização. Houve um processo de mecanização e de automação espetacular, né? Por exemplo, o açúcar, na época, era embarcado a 100 toneladas hora, e passou a ser a 1.500 toneladas hora. Os contêineres eram movimentados a 6, 8 movimentos hora, passou a 25, e eu não sei qual é o recorde atual, foi a 90 até, não tem? Mas 60 por navio, em média, não é isso? Mas eu digo picos de 90 e tal. Portanto, houve uma explosão de produtividade. E uma coisa revolucionária, o porto passou a funcionar 24 horas. O Porto de Santos funcionava em horário expediente de repartição, das 7 às 11, das 12 às 16, às vezes estendia até às 19, com uma característica muito interessante, porque o horário de almoço da capatazia, me parece que era 11 horas, e da estiva às 12. Então, quando parava um, o outro não podia trabalhar. Quando parava o outro, esse não podia trabalhar. Então, o navio ficava almoçando por 2 horas, tá certo? E não podia carregar. E ele funcionava sábado e domingo, sábado até era meio expediente. Portanto, as horas úteis eram mais ou menos metade. Então, com esse simples ato de transformar em 24 horas, com jornadas contínuas e coordenadas de 6 horas, praticamente o porto pôde trabalhar o dobro do tempo sem que nenhum centavo fosse investido, apenas uma coordenação. Isso rompeu uma história de 110 anos na época, tá certo? Inclusive teve impacto sobre os restaurantes, a feira livre, as igrejas, né, que tiveram o transporte, que teve que se reorganizar para viver esse novo momento do porto. E isso trouxe os custos à metade e até a 1/3. Ou seja, a queda foi monumental, né? Quer dizer, a safra 94, 95 do Porto de Santos, o açúcar foi movimentado entre 40 e 44 dólares a tonelada. Eu não sei quanto está hoje, mas certamente não passa de 12 talvez, uma coisa assim, né? 10, 12. Os containers que chegaram a ser 600 e tantos dólares, na época da privatização do TECON, entre 600 e 700, hoje deve estar em 250, 250, alguma coisa assim. 200? 200. Portanto, caiu a metade, caiu a 1/3, quer dizer, foi uma... isso, na soja foi parecida, era 25 dólares, deve estar 10, alguma coisa assim, enfim. Então, houve uma queda fantástica. Há de se discutir se essa queda de custos na beira do cais, no Orefron, chegou ao consumidor final. Essa é outra discussão que eu deixo aí na CIF para ser pensada, porque realmente acabou não chegando. Mas o setor, os graneleiros, tá certo? O agrobusiness brasileiro deu sorriso de orelha a orelha, tá certo? Na época, o açúcar movimentava 500 toneladas, 500 mil toneladas, hoje está 8 milhões, é isso? 12 já, né? A soja não existia. A soja era de Paranaguá e o açúcar era do Nordeste. E, na verdade, o Porto de Santos acabou entrando nesses dois mercados e viabilizando. E, certamente, isso teve muito impacto na geração de empregos por esse interior do estado, por Mato Grosso, por Goiás. Portanto, criaram-se condições no Porto de Santos e no sistema portuário, porque isso não foi um movimento isolado. Eu dou os exemplos aqui porque eu tenho mais afinidade. Mas isso aconteceu no Brasil todo. Eu tenho certeza, com a explosão do agrobusiness brasileiro, teve como uma das componentes importantes esse aumento de eficiência e essa
queda de custos espetaculares que teve no sistema portuário, na logística de uma maneira geral. E falando-se de commodities, qualquer 0,1% faz uma enorme diferença, tá certo? E nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de reduções de $20 em commodities de 200 e 300 dólares, portanto, é um corte significativo. Bom, eu reputo que esse período foi um período bastante marcante nessa transformação portuária. No caso do Porto de Santos, foram comprometidos investimentos na faixa de 500, 600 milhões de dólares, investimentos que vieram sendo maturados, e esse crescimento que o Porto acabou tendo para a faixa de 70 milhões de toneladas, 73, esse ano deve beirar 80, né? 80, certamente eles tiveram a sua gênese, a sua incubadora neste período que está aí. E eu me lembro bem de um consultor espanhol que esteve trabalhando conosco, e ele dizia que as reformas portuárias é um pouco aquele brinquedo da mola, aquele João Bobo. Você aperta, depois você não sabe onde ele vai parar. E a gente não sabe onde vai parar. Ninguém sabe dizer ao certo qual é a capacidade do Porto de Santos. Se ele vai parar em 100, 150, 200 ou 300 milhões de toneladas. Ninguém sabe. Ou seja, eu acho que abriu-se a temporada. Se bem que estamos em estado latente, que é isso que eu vou tratar na sequência. Um marco importante veio em 2002, que foi a criação da ANTAC, que eu acho um grande equívoco na história do movimento, porque até então os portos seguiam à risca o processo de descentralização. A criação da ANTAC eu acho que foi um grande equívoco e é parte, não é só da ANTAC, da NTT, eu acho que é um grande equívoco. Aliás, antes disso teve um pré-equívoco, que foi o GEMPO, que eu acho que a partir daí começou a travar tudo na história da evolução portuária. Foram dois entraves institucionais relevantes. E eu falo isso com o maior cuidado, o maior carinho, não tem nada a ver com as pessoas que estiveram, que estão nesses órgãos. O meu comentário é de natureza institucional e eu vou explicar depois por quê. E o passo mais recente foi a lei das PPPs, que na época se imaginava que teria um impacto sobre os portos, mas da mesma forma como em todos os setores vem rateando, também no caso dos portos, aí ela teve pouca utilidade. Então eu diria isso é um grande sumário dessa história desses últimos 40, 50 anos da história portuária brasileira. Quando nós vamos discutir o modelo de gestão, nós precisamos saber onde nós estamos referenciados do ponto de vista institucional, do ponto de vista jurídico. Os marcos legais existentes, só para recapitular, já falei de alguns, isso tem a lei dos portos, que na verdade foi quase que uma sistematização, um código portuário, porque a quantidade de coisas que ela revogou dá um terço de página em qualquer texto, ou seja, deve dar umas 15 linhas de revogação. Passou a régua em tudo que existia e quase nós podemos dizer que a lei dos portos era para ser uma constituição dos portos brasileiros. Na sequência, vieram outras leis que começaram a ingerir sobre ela. A lei de licitações, um pouco depois, ou quase junto, né? A lei de concessões, um pouco depois. A Convenção 137 da OIT acabou sendo recepcionada no sistema jurídico brasileiro pelo decreto, por esse decreto. A lei de delegação, um pouco depois. A lei de desestatização, que acabou envolvendo os portos no programa de desestatização brasileiro, que eu acho que foi de novo um equívoco, mais um equívoco, mas na época ninguém conseguia segurar a sanha do Programa Nacional de Desestatização. E depois a criação das agências, isso em 2001. Mais recentemente a lei das PPPs. Quando esse modelo foi concebido, ele era para ter 4 pilares. Antes eu não tinha essa interrogação nas primeiras vezes que eu apresentava, eu botei a interrogação agora, porque eu vou enunciar o que era para ser. Primeiro, era uma reforma para desmonopolizar o porto, uma desmonopolização ampla, geral e restrita, tanto da mão de obra, como os empresários batem muito na tecla, mas também na atividade empresarial, que eles nem sempre gostam muito de também levar em conta. E aí passou a valer no Brasil um pouco o Estatuto da Gafieira, né? E essa é mais ou menos a lógica. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai.
E isso acabou também travando um pouco o processo de desenvolvimento portuário. Descentralização. A lei dos portos é uma lei descentralizadora. Todo o poder ao porto organizado, baseado na sua trilogia: autoridade portuária, conselho de autoridade portuária e órgão gestor de mão de obra. Isso era para ser. Mas as viúvas de Brasília nunca se conformaram com isso. Então, aquele processo de descentralização foi pouco a pouco sendo recentralizado. Inicialmente com o GEMPO, que partiu de um diagnóstico totalmente equivocado, de que a reforma não estava acontecendo. Quer dizer, quando o GEMPO aconteceu, a reforma já estava para lá de meio-dia, tá certo? Então, um diagnóstico equivocado, nasceu o GEMPO, que puxou alguns poderes. Posteriormente, vieram as agências, que puxaram mais poderes. E isso não é uma culpa das pessoas que estão na agência, é que a lei que criou a agência levou de novo para Brasília novas decisões. Então, o processo de decisório portuário brasileiro virou uma chinquene. Então, quando eu ouço o ministro dizer que as coisas não saem, uma certa revolta cívica, e eu acho correto, na verdade, não é porque tem as pessoas assim ou assado, é que o processo decisório é uma coisa de uma impedância tremenda. Ele está aí para não sair mesmo, então não vai sair. Eu não falei das leis ambientais, porque isso merecia uma lâmina especial, porque também é para não sair. E não é sair pelo lado virtuoso, é para não sair por chinquenes indesejáveis. A questão da dragagem do Porto de Santos é um equívoco de tradução da legislação internacional. Se for o caso, depois eu posso explicar com mais detalhes. Então, hoje montou-se uma parafernália tal que o processo decisório depende de uma quantidade muito grande de órgãos transeteando entre o Porto, entre o Estado, entre a União, município e a União. E qualquer análise estatística na CIF que se fizer vai mostrar que os portos que foram descentralizados progrediram, se tornaram mais eficientes, mais baratos e maior qualidade do que os centralizados. É só fazer esse exercício empírico. Se tiver alguém da universidade, dou essa sugestão para uma pesquisa qualquer. O grande sucesso portuário, por exemplo, são os portos do sul do Brasil, os catarinenses em particular, que são os portos municipalizados ou estaduais. O Porto de Itajaí é a glória, né? 90 mil metros quadrados, acho que ainda é o terceiro em contêiner cheio, né? Deve ser, por exemplo, né? Que foi um grande marco, né? Na história portuária brasileira. Mas tem outros, né? Desestatização. Isso aconteceu até um determinado ponto, né? Ou seja, as atividades da superestrutura deveriam ter sido desestatizadas. E aconteceu até um determinado ponto. E acabou sendo obstaculizado, que é o que eu vou tratar na próxima ano para encerrar. E a multifuncionalização da mão de obra, algo que ainda não aconteceu. Eu acho que aí é onde talvez tenha se rateado mais. Por isso que eu botei a interrogação. Há uma questão crucial, quando eu mencionei já em dois momentos que o processo das reformas foi perdendo energia e que a desestatização perdeu energia. Por que isso? Não só por equívocos institucionais, mas também por um outro aspecto. Os primeiros tempos da reforma portuária brasileira, na verdade, havia um excesso de infraestrutura e uma escassez de superestrutura. Então, como havia muita infraestrutura, principalmente infraestrutura básica, e aí eu quero fazer uma distinção. Quer dizer, a infraestrutura básica é o canal e são os acessos, essencialmente rodoviário, ferroviário, dutoviário, como se quer. E a infraestrutura dedicada são aquelas nos pátios, normalmente segmentada por área de atuação. Então, principalmente a infraestrutura básica, havia excesso. Então, os investimentos eram investimentos marginais, como aqui nós estamos numa casa mais econômica, usando um pouco esse jargão. Então, os investimentos que eram feitos, eles às vezes não eram nem em obras civis para a superestrutura. Eram investimentos apenas em sistemas, ou seja, era de mecanização e automação. Portanto, eram investimentos menores. Essa capacidade instalada e a infraestrutura foi se esgotando. Então, quando o ministro diz que o canal,
hoje ele está subdimensionado, podemos entender e ler isso, que a infraestrutura esgotou-se. Quando ele fala do Barnabé-Bagres, é a expansão, porque aí a infraestrutura dedicada esgotou-se. Antes tinha os berços da Codesp, improdutivos, ociosos, que passaram a ser muito produtivos com a mecanização e a automação. Mas a infraestrutura esgotou-se. E aí perdeu fôlego a desestatização da superestrutura. E isso explica parte, talvez a outra perna da explicação de por que perdeu força. Um é o institucional e o outro é essa não solução integrada do investimento portuário. E é por isso que eu trago aqui uma sugestão e assim eu encerro como uma contribuição para esse debate. Se nós analisarmos do ponto de vista gerencial os portos organizados, eu não vou falar nos terminais dedicados, que me parece um nome muito mais próprio do terminal de uso privativo misto. E aí eu faço um parênteses. Quando a lei foi votada, não havia essa ideia do terminal uso privativo misto. Ele passou a ser algo previsto nas emendas para resolver o problema das cadeias logísticas que dependiam de porto. Então, o minério, a celulose, na cadeia produtiva tinha necessidade do porto. Era para resolver esse problema. O nome correto, que eu acho, seria terminal dedicado. Mas aí, por essas coisas legislativas, virou terminal privativo, então o foco foi na propriedade, não na função, e depois misto, por um raciocínio de se aproveitar a capacidade ociosa, que obviamente é correto. Mas a lógica dentro do modelo é que esses são terminais dedicados. Mas se nós falarmos dos portos organizados, nós temos a autoridade portuária, nós temos as empresas que têm contratos de arrendamento, com a relação dela com a autoridade portuária é regida pela norma de pré-qualificação, pelo regulamento de exploração e por contratos de arrendamento. Nós temos uma outra situação, que são os arrendatários, propriamente dito, onde eles têm uma relação. Essas empresas são empresas operadoras, normalmente operando no cais público, assim chamado. Mas há os casos, que eu diria que a maior parte dos operadores, quantitativamente falando, está aí. No caso dos arrendatários, tome o caso do Tecon de Santos, por exemplo, ou o caso da Libra 3435, ela tem um contrato de arrendamento, que é um instrumento de direito público, entre o consórcio, que normalmente vira uma sociedade de propósito específico, e a autoridade portuária, porque ela explora o cais, a retroárea, portanto, ela tem, entre aspas, o monopólio daquela parte do porto. E, normalmente, esses consórcios, eu estou sempre usando o exemplo mais amplo, elas são constituídas por empresas que têm um contrato social para a constituição da sociedade de propósito específico, e que é uma relação no campo do direito privado. E aqui eu estou trazendo uma ideia que é do chamado condomínio portuário. Porque nós temos casos de grandes empresas que querem fazer investimentos. Quando a Vale do Rio Doce ou a Petrobras quer fazer, ela faz completo. Então, nós não estamos discutindo para esse tipo de coisa. Mas nós temos um grande segmento de pequenos e médios operadores, setores ou áreas produtivas que demandam terminais específicos. E aí é que eu trago essa ideia do chamado condomínio portuário, como uma forma de ajudar a resolver a escassez da infraestrutura, principalmente a infraestrutura básica. Esse condomínio portuário, obviamente, seria constituído por um conjunto de empresas, normalmente com alguma afinidade, pode ser a turma do açúcar, a turma da soja, a turma do álcool, enfim, por segmentos, eventualmente, e que teria uma relação com esse condomínio através uma relação do direito privado. E elas teriam, na constituição de condomínio, inclusive usando instrumentos já do arcabouço jurídico brasileiro, um tipo de uma convenção de condomínio. Essas empresas, e eventualmente até poderia ter uma agência pública como um desses componentes, com algum tipo de arranjo institucional. Esses condomínios portuários, eles teriam a função, uma função sucedânea àquilo que a autoridade portuária faz hoje na provisão da infraestrutura básica. Porque a autoridade portuária, ela é um ente de regulação local. E eu acho que esse foi o grande equívoco da ANTAQ.
Porque como se generalizou agências, trabalhou-se como se não houvesse uma agência de regulação portuária. E essa agência existia. Essa agência de regulação eram as autoridades portuárias. Se nós pegarmos as atribuições da autoridade portuária, nós vamos ver que 80% das suas funções são funções de regulação. Se nós formos a Roterdã, ninguém falará sequer de Holanda. Roterdã é Roterdã, Hamburgo é Hamburgo e não é Alemanha. Portos são coisas descentralizadas, e é assim que eles funcionam. Ou seja, o equívoco institucional, imaginando não haver uma agência de regulação que levou à criação da ANTAC, acabou criando uma bipartição na função regulatória, e aí parte dessa chicane jurídica no processo e no processo decisório portuário. Mas a função da autoridade portuária é essencialmente regulatória, mas ela tem também uma atribuição de prover a infraestrutura básica, no caso dos operadores pré-qualificados. Então, esse é o modelo básico e que predominou nos primórdios da reforma portuária. Eu tenho o berço público e eu tenho instalações arrendadas, isso é esquemático, evidentemente, arrendadas na retroárea. Esse é o modelo da maior parte dos arrendamentos que tem em Santos, por exemplo. No caso dos terminais grandes, eu tenho um berço privativo e uma retroárea privativa. Tome-se o caso da Libra 3435, do Tecon de Santos, por exemplo. E a terceira modalidade, que eu estou aqui sugerindo, é de se criar a figura de um berço condominial. E o resto da infraestrutura também seriam obrigações ou competência desse condomínio. Tudo isso sacramentado numa convenção de condomínio. Então, este condomínio proveria o berço, faria dragagem específica, vias, abastecimento de água, de energia elétrica, informação, ótica, fibra ótica, enfim, toda a infraestrutura básica e, no limite, até um alfandegamento condominial, que eu acho que um dia nós podemos chegar a ter isso. E cada um teria o seu lote, do mesmo jeito que cada um tem o seu lote. Cada um dos condôminos teria o seu lote, como tem uma loja no shopping center ou um apartamento num condomínio, um condomínio fechado. Este modelo, ele permite, do ponto de vista econômico, de se compartilhar o custo, que é pesado, da infraestrutura, particularmente a infraestrutura básica. Ou seja, antes, o poder público, o Estado proveu essa infraestrutura básica, que se esgotou. E hoje nós patinamos. Quem fará? Os grandes grupos, tipo o Vale, faz quando quer e tem condições para isso. Mas, no mais, é sempre uma coisa difícil. Aqui é uma sugestão, uma possibilidade. Por exemplo, Fabrício, para Barnabé Bagres. Ou seja, se cria um condomínio, os 2 milhões de metros quadrados, né, os 2 quilômetros de berço, acho que ainda está assim o projeto, né, que são investimentos pesadíssimos. Um berço desse, nós estamos falando do quê? De 30 milhões, 40 milhões de dólares, não é isso? Por aí. Então é investimento pesado. Poderia ser compartilhado para uso de diversos condôminos na sua retroárea. Eu deixo isso como sugestão, Nassif, porque eu acho que isso pode ajudar a destravar essa crise da infraestrutura portuária. Não basta apenas discurso para resolver essa questão. A agenda que o ministro trouxe aqui, ele não está, eu digo que é uma agenda irretocável de 1997. E por que eu digo isso? Porque não há um único item ali mencionado que não estava no plano, no PDZ do Pôr de Santos de 1997. E essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por que o óbvio não acontece? Se nós não somos capazes de dar resposta para isso, nós não vamos destravar os portos. Porque a agenda é conhecida e é quase consensual. O que nós precisamos saber é que botão apertar para se transformar em realidade. Essa agenda no Pôr de Santos tem 10 anos e nós não andamos. Eu deixo isso aqui porque pode ajudar a destravar a agenda aqui da Baixada. Muito obrigado. Bom, eu queria convidar para compor a mesa aqui o Sérgio de Aquino, que é secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos da cidade de Santos. Queria dar um bom dia,
senhoras e senhores, e agradecer o convite, o Luiz Nassif, Agência Dinheiro Vivo, para participar desse evento, ver aqui grandes companheiros, amigos, profissional Fabrício, que é uma pessoa que entrou no sistema portuário por um sistema que nós vamos aqui criticar, mas que ele hoje não é mais desse perfil. Ele é hoje um profissional de porto. Queria destacar e colocar o grande desafio que é falar sobre gestão portuária, sobre sistema portuário, quando eu tive a informação de que estaria junto com nosso amigo Bussinger. E no início nós tínhamos um convite de estarmos aqui apenas para debater, que é mais fácil, né, falar mal do que os outros mostram, mas depois, quando o convite foi transformado em que deveríamos apresentar, fazer uma apresentação, apresentar alguns temas, nós enfrentamos um grande dilema. Imaginando, já conhecendo um pouquinho as linhas do Bussinger, eu procurei sair por uma outra vertente, e é o que nós vamos procurar seguir aqui nesse desafio de falar e enfocar a questão portuária na questão, deixa eu ver se eu me entendo aqui com qual é o que... Bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre modelo de gestão portuária e falar um pouquinho desse cenário brasileiro. Destacando que, primeiro, para quem não nos conhece, posicionar que eu estou na Secretaria de Assuntos Portuários há 1 ano e meio, a minha vida é uma vida profissional privada no Porto, eu atuo na área portuária desde 1973, então já é um pouquinho velho, e a Prefeitura de Santos, o prefeito João Paulo Tavares Papa, visualizando as necessidades para que os municípios portuários se preparem para debater questão portuária de forma técnica e não de forma política, foi a primeira cidade portuária do Brasil a criar uma instituição dentro da sua estrutura organizacional, uma secretaria definitiva, não é uma secretaria especial, não é nada provisório, é uma secretaria para tratar de temas de porto e mar. Com a ótica de que o município precisa se integrar e precisa dialogar tecnicamente na questão portuária. Então, estou enfrentando esse desafio há 1 ano e meio, não tenho participação política, não sou de partido político nenhum, continuo sendo um profissional do porto. Vamos, então, enfocar, por favor, pode ir. Para que nós possamos entender um pouquinho gestão portuária, é fundamental que nós tenhamos em mente claramente que gestão portuária implica em estar adaptado, a gestão portuária tem que estar adaptada à realidade, à necessidade do cenário portuário, do cenário de meios de transporte, do cenário logístico, do cenário de comércio mundial e local. Pode ir passando aí. O que nós tivemos com essas fotos? Nós vamos vendo uma evolução no sistema portuário através de imagens. Por favor, dá uma paradinha. E aí chegamos num momento divisor que enfoca claramente o que era a realidade portuária do passado, o que eram os aspectos principalmente logísticos e funcionais do porto, que implicavam basicamente num perfil diferenciado de trabalhador portuário, que era um perfil de esforço físico. O bom trabalhador portuário era aquele que tinha condições de carregar saco, e hoje o perfil do trabalhador portuário é do intelecto. E o perfil das instalações portuárias e dos meios de transporte. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Quando se fala, então, nas instalações portuárias e meios de transporte, o que eram? Os meios de transporte, eles eram extremamente lentos, eles trabalhavam basicamente com, vamos falar aqui na realidade brasileira, com produtos agrícolas e, portanto, eles estavam espalhados em armazéns ao longo da área portuária e ao longo da cidade. As cidades portuárias, em geral, passaram a contar com grandes armazéns em sua região, inclusive urbana, e isso convivia de uma maneira muito harmônica, porque uma carroça e um burro puxando sacos de café pouco incomodava a vida do cidadão. Vamos em frente. Então, isto era a realidade portuária.
num determinado momento. E quando nós mostramos isso aqui, na mentalidade de muitos que estão aqui, podemos estar imaginando que isto era uma operação ultrapassada, que é uma operação sem nenhum propósito de estarmos conversando sobre ela hoje. Então, vamos ver um pouquinho se isso tem propósito ou não. Vamos em frente. No passo seguinte, houve uma nova revolução no sistema portuário. Saímos das operações de commodities do café lá atrás, o Brasil se inseriu no comércio internacional e o Brasil passou a ser um grande operador de cargas variadas, e esta era já a característica dos armazéns, a característica da operação portuária no final da década de 60, início da década de 70, que caracterizava em movimentar nos portos não mais sacos apenas, mas uma variedade muito grande de mercadorias que eram colocadas basicamente num mesmo local, num mesmo armazém. Então você tinha num mesmo armazém bobinas, sacos, caixas, tambores, as coisas mais variadas. Por favor. Aí nós começamos a vivenciar no Brasil o que os outros países já estavam vivenciando lá atrás. Desde a década de 60, aliás, nos Estados Unidos, no início, antes da Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, com a invenção do container por um transportador americano, e depois com a grande difusão do container no mercado mundial na década de 60, no final da década de 70, início da década de 80, o Brasil começou a viver essa diferença de sair desta grande rede de armazéns para entrar nesse novo segmento de operação portuária, que é chamada de operação portuária especializada. Cada etapa desta exigiu um modelo de gestão portuária. Vamos em frente. Então, hoje, quando nós falamos de operação portuária, nós falamos em cargas especializadas. Pode ir passando, nós falamos em líquidos, nós falamos em operações de ro-ro, nós falamos em operações de granéis, e nós falamos, sobretudo, da operação de container, que transformou aquele imenso armazém cheio de tambores, bobinas, caixas, sacarias, transformou a carga toda em apenas uma coisa: uma caixa de aço, de uma medida padronizada e com um sistema padronizado de encaixe. Esta é a nova realidade de porto. Esta nova realidade exige novo modelo de gestão portuária, como outras realidades exigiram novos modelos de gestão portuária. Vamos em frente. Para entender um pouquinho, o que nós temos que ter em mente? Que a evolução portuária, ela depende de evolução de sistemas de transporte, de técnicas de construção naval, de transporte marítimo, de fretes, de tempo de eficiência. À medida que o transporte marítimo foi crescendo e foi se modernizando, o fator tempo do navio no porto passou a ser cada vez mais importante no comércio exterior. Aquela operação do passado com os trapiches, aquela primeiro quadro lá do Benedito Calixto, o tempo do navio parado no porto, da caravela, era desprezível. Hoje, o tempo é fundamental. Por favor. Outro fator que também influencia na questão são as evoluções do sistema portuário associado às práticas de comércio. A prática de comércio que nós vivíamos lá atrás não é a mesma prática de comércio de hoje. Ela é também associada às características de cada país, aos posicionamentos de cada país e às realidades de comércio mundial. Por favor. Bem, com isso, nós vamos resumir aqui para entendermos o momento crucial que o país está vivendo. Nos meados do século XIX, nós tivemos, todo mundo lembra da Revolução Industrial. Esta revolução provocou, na época, uma expansão do capitalismo, um grande dinamismo de trocas internacionais, e os estudiosos defendem que a Revolução Industrial provocou, naquele primeiro momento, a primeira globalização dos mercados. A Revolução Industrial provocou a primeira globalização. E os números mostram isso. Em 1850, o comércio mundial representava 8% apenas do PIB.
Em 1880, 30 anos depois, ele havia dobrado. O comércio mundial representava 18% do PIB. Vamos em frente. Houve, nesse período, uma grande redução de barreiras de livre comércio, transporte marítimo, uma grande evolução, e os portos implementaram grandes modernizações. Porto tem que se adaptar às realidades de transporte e às realidades de comércio. Isto aconteceu no Brasil naquela época, com uma primeira grande mudança no sistema de gestão portuária. 1888 foi assinado o decreto que concedeu a exploração do Porto de Santos por 90 anos. É considerado, então, o primeiro processo de modernização no Brasil. Vamos em frente. O que aconteceu aqui? Este primeiro movimento de mudança na gestão portuária, e para a gente entender um pouquinho o que aconteceu aqui, antes de ter havido a assinatura desse decreto, que concedeu o Porto de Santos para uma empresa privada, que todo mundo conhece a história, dos Guinness e Gafrês, Companhia Docas de Santos, que na verdade fez o Porto de Santos, não é? Antes disto, a operação portuária no Brasil era uma operação privada local. Os trapicheiros, aquela primeira figura que nós mostramos, eram empresários locais que montavam uma ponte de madeira em direção do canal lá do porto, e as caravelas ali aportavam e eles faziam as operações portuárias. Houve uma ruptura no modelo de operação portuária e de gestão portuária local para um primeiro processo de centralização portuária. Início da atividade das companhias docas e da Companhia Docas de Santos mostra essa ruptura, centralização na gestão. Essa centralização, ela naquele momento não gerou grandes problemas, porque ela gerou grandes resultados positivos para a cidade e para a atividade portuária. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes, mas o que gerou de consequências a Companhia Docas de Santos? Grandes investimentos no local, mostramos ali armazéns, e naquele momento, como a operação portuária implicava numa grande quantidade de utilização de mão de obra, quanto mais o porto crescia, mais empregos eram gerados, e a sociedade local não estava preocupada se o porto era local, era centralizado, se as coisas estavam sendo decididas em Santos, Rio de Janeiro ou em algum outro local. Naquele momento, o modelo de gestão portuária e a participação do poder que estava atuando nisso era o que menos importava. Isto nesse primeiro processo de modernização portuária no Brasil. Vamos em frente. Esta primeira fase, nós passamos então para o que nós chamamos, e que alguns especialistas no mercado chamam de fase intermediária. Esse processo de abertura, de globalização, de modernização, de inserção dos portos no mundo foi bloqueado pela Segunda Guerra Mundial. A partir daí, houve um movimento muito sério, muito forte, de medidas protecionistas, quer seja em termos de território, quer seja em termos de mercado. No Brasil, como consequência disso, nós entramos naquele movimento que todo mundo conhece, do processo de substituição de importações, de transformar o país em autossuficiência, não é? E aí aquela famosa política de que não se podia importar o que poderia ter similar nacional. Esse processo aconteceu no mundo inteiro, um fechamento dos países no comércio mundial, com consequências nos sistemas portuários. Por quê? Porque os sistemas portuários foram congelados em termos de modernização de equipamentos e de gestão. Eles passaram a ter menor importância na questão das trocas comerciais. Vamos em frente. Esse processo que nós estamos vivendo agora é uma nova fase de globalização. Essa nova fase de globalização, que começou aí no final da década de 80, início da década de 90, ela, ao invés de estar sendo motivada agora como foi a primeira, somente por uma revolução industrial, nós temos agora um processo de globalização com alguns princípios, mas alguns que podemos destacar.
novas técnicas industriais, excesso de produção dos países industrializados, mas principalmente a revolução da comunicação, a tecnologia da informação, que permitiu uma distribuição de informações, de tecnologias muito rápidas pelo mundo. E isso exige que os países voltem a conversar em termos políticos, em termos territoriais e em termos comerciais. O primeiro grande processo de modernização mundial, ele tratava da competitividade de todos os países, naquele momento, tá? Neste momento agora, nós estamos tratando de competitividade de todos os países. Naquela primeira revolução, na verdade, eu passei meio corrido lá, nós éramos, naquele momento, chamados países periféricos. Os países periféricos, naquele momento, eles eram meros fornecedores de matérias-primas e de agrícolas. Hoje, nós somos já países em desenvolvimento, né? Subimos um pouquinho. O que é isso? Nós ainda somos fortes fornecedores de matérias-primas, mas nós também já temos manufaturados para exportar e também importamos manufaturados e importamos equipamentos para a nossa modernização. Quando se conclui isto, fica muito evidente que todos os países hoje, mais do que nunca, precisam de portos modernos de gestão eficiente. Vamos em frente. Mundialmente, os portos, com este novo momento, estavam despreparados. Esta nova fase de globalização pegou o mundo inteiro com portos com problemas de gestão. Lógico que esses problemas não eram uniformes. Alguns países conseguiram evoluir um pouco mais. Alguns países que tinham trocas comerciais mais continuadas, continuaram evoluindo. O que aconteceu nesse novo cenário? Os países onde a administração portuária era mais descentralizada, os países que os portos tinham administração pública local, conseguiram mais rapidamente se adaptar a esta nova realidade. E é por isso que não precisa muito esforço para verificar. Os principais portos do mundo, até hoje, são administrados localmente. Ou tem um município participando da sua administração. Os mais competitivos estão na mão dos municípios, mas não de forma política. Depois nós vamos mostrar. E olha a situação que nós vimos. Eu passei muito rápido lá, mas ficou um pouco evidente que aquela primeira reforma portuária brasileira, quando aconteceu com a concessão do Porto de Santos, ela já aconteceu naquela época com 20 a 30 anos de atraso do que estava acontecendo no mundo. Novamente, o Brasil esperou 20 anos para mexer na sua lei. Em 1973, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, já percebendo o movimento de mudança que estava acontecendo nos principais portos do mundo, já estava em andamento esse movimento, não era coisa que iria acontecer. Ela, preocupada com um regramento trabalhista para isto, em 1973, editou a OIT 137, que é o regramento de mudança no sistema portuário. O Brasil só conseguiu mudar a lei 20 anos depois, em 1993. E nem mudando a lei em 93, conforme nosso colega Bussinger demonstrou, nem ali a lei conseguiu ser implantada de imediato. Porque no Brasil se aprova a lei e depois precisa ver se ela pega. Então nós perdemos aproximadamente 20 anos, ou 25, do que o mundo estava fazendo na mudança do sistema portuário. Vamos em frente. Consequências disso. No Brasil, foi implantado ali um novo modelo de gestão portuária que mudou as tradições trabalhistas, ele gerou um desemprego, desequilíbrio econômico, comprometimento da qualidade urbana, problemas ambientais, novos players, conflitos em poder público municipal, as áreas foram abandonadas para servirem ao Porto Moderno. Vamos em frente. E algumas consequências invisíveis, e eu costumo dizer para alguns, ou talvez alguns que não queiram admitir que tem também esse processo, tem algumas outras consequências que precisam ser trabalhadas. Primeiro,
Ele é um processo de mudança que ainda não terminou. A mudança portuária ainda está em andamento e o Brasil ainda está muito atrasado. O porto precisa hoje ser um elo logístico. Porto não é mais um simples local de carregar e descarregar navio. O porto precisa estar inserido em redes produtivas. Quem sabe disso. O processo produtivo hoje é uma coisa que tem que ter um enfoque diferenciado, e o porto tem que ter essa mentalidade. Porto que fica pensando apenas para dentro está fora da realidade. O trabalho portuário tem novos requisitos. O porto não é mais um grande empregador, não é. O porto não é mais um grande empregador. As atividades portuárias indiretas é que podem ser grandes empregadores. São aquelas atividades geradas no retroporto, são as plataformas logísticas, são as plataformas industriais, é o turismo voltado ao porto. Estas atividades são grandes empregadoras. E aí, nós, no Brasil, cometemos graves falhas na implantação da lei, porque não nos atentamos para isto, para a necessidade de incentivar essas outras atividades, e que são princípios que estão na lei. A Lei 8.630 mandou incentivar o Porto Indústria, e no Brasil nada se fez. No Brasil, pelo contrário, ao invés de se incentivar retroporto, pegar e gerar empregos nas regiões portuárias, se incentivou EADs no interior, estações aduaneiras de interior, e os postos de trabalho e a geração e recuperação econômica que deveria estar ocorrendo na cidade e região portuária, como o mundo inteiro fez, foram transferidos para o interior e para outros estados. Isto é falta de planejamento. Precisamos ter plataformas logísticas no interior? Precisamos, só que de forma complementar e não como sustentação do sistema logístico portuário. Vamos em frente. O porto precisa, para poder se manter competitivo, reconquistar a comunidade local. Por quê? Porque ele se distanciou. E é isso que nós vamos falar no modelo de gestão. Lembram que agora há pouco eu disse, todos os portos do mundo que foram e que são administrados localmente, mais rapidamente conseguem se adaptar à mudança. Por quê? Porque a comunidade local está comprometida com isso. Quando o porto está com a administração distante, a comunidade local acha que aquilo lá é uma coisa de outro mundo, não tem nada a ver com a nossa cidade, ou com o nosso estado ou nossa região. O porto precisa conhecer, valorizar, precisa pensar, planejar, atuar, e ele precisa de um novo posicionamento. Vamos em frente. Bem, qual é problemas aqui de função da administradora portuária? Primeira coisa que a gente aponta como uma falha da nossa lei, do nosso novo marco regulatório, da nossa Lei 8.630. A Lei 8.630 prestou e tem prestado grandes serviços ao país, mas ela tem problemas. E nós precisamos trabalhar esses problemas. Nós tivemos problemas na implantação da lei, na lei e na transição do velho para o novo sistema. Um dos principais problemas da lei é que o foco da reforma portuária esteve basicamente centrado na participação da iniciativa privada nas operações portuárias e na reforma trabalhista. Se nós lermos a lei, nós vamos verificar que pouca importância se deu a um modelo efetivo de modernização da figura da administradora portuária. Então, quando se fala de operação, olha, a empresa privada pode operar. Quando se fala de relação capital-trabalho, muda-se todo o sistema. Mas quando se fala em quem é a autoridade, a administradora portuária, o sistema que está descrito lá, ele é extremamente frágil. Ele gerou sérios conflitos, inclusive entre o conceito de autoridade portuária. É a autoridade portuária administradora portuária ou é o CAP, que é o Conselho de Autoridade Portuária? Só que a lei chama a administradora portuária a administradora portuária denominada autoridade portuária. Então a lei criou uma confusão nisso. Então a lei deu pouca atenção efetiva à gestora do porto, àquela que é responsável pelos serviços condominiais. Até justificável, até dá para entender que naquele momento o foco era resolver o embaraço
público-privado. O poder público não tinha mais como competir e como investir nas operações. O mundo inteiro fez isso. O mundo inteiro pegou a operação portuária e transferiu para a iniciativa privada. Só que o mundo inteiro já tinha um modelo de gestão portuária aperfeiçoado. Vamos em frente. O novo marco regulatório, então, que foi a Lei 8.630, ele fez uma alteração completa no sistema portuário, esquecendo um pouco da gestora. Decretos posteriores seguiram na mesma linha. Os decretos do governo federal, as regulamentações que saíram posteriormente, somente trabalhavam operação portuária e relação capital-trabalho. Praticamente nada sobre melhoria na função da gestora portuária. A OIT mudou isso em 73 e depois houve a lei federal que, seguindo o conceito da linha do que está na lei, conforme o Bussinger já comentou, a Lei 8.630, ela tem uma clara direção, uma clara orientação. Porto tem que ser descentralizado. Porto não é mais para ficar na dependência do governo federal. Ministério dos Transportes passou a ser um órgão recursal e de funções administrativas. Esses são os princípios que estão na lei. Seguindo esta linha, a legislação federal permitiu posteriormente que os portos fossem delegados para os municípios, para os estados, para convênios. Tudo estava caminhando, muito embora a lei tinha fragilidade no modelo de gestão, mas estava se caminhando numa linha para se tentar seguir o que a lei sinalizava. Conforme nosso colega Bussinger disse, infelizmente, nós tivemos um retrocesso tremendo, porque os burocratas, os antigos detentores do poder do sistema portuário brasileiro, recuperaram terreno e tomaram terreno mais ainda que eles não tinham antes. Nós andamos muito para trás na gestão portuária. Vamos em frente. O que nós temos hoje de problemas na gestão portuária? Primeira, centralização da gestão. A lei mandava descentralizar. A ANTAC centraliza tudo. Hoje, ser administrador de porto é sofrer 24 horas por dia. Não há condições de ter administração portuária eficiente. Não há, com esse critério que está se adotando. Não é possível que um contrato de arrendamento de porto tenha que passar pela ANTAC e agora tem que ter uma aprovação prévia do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, o que nós estamos fazendo no Brasil é brincadeira em termos de gestão portuária. Quem fala em ter gestão portuária séria nesse país precisa jogar uma bomba para destruir esse edifício engessado que foi construído. Nós, infelizmente, além de tudo isto, de ter um processo centralizado, se nós ainda falássemos, não, tudo bem, está centralizado, mas localmente nós estamos podendo agir livremente? Não. Nós tivemos uma politização nas administrações portuárias. Quer dizer, quanto mais passou o tempo, mais a política portuária passou a atuar na administração portuária. Não é mais possível nós continuarmos pensando que diretor de porto depende de indicação de deputado, de senador, de partido político. Diretor de porto é cargo técnico, tem que ter função específica. E não é só o problema da nomeação, é o problema depois de ter a liberdade de trabalhar no dia a dia. Outro problema sério é falta de política de planejamento estratégico portuário nacional. Nós não temos política e planejamento de logística nesse país, ainda mais portuário. O porto, durante anos, ficou jogado lá como o primo pobre, o patinho feio do Ministério dos Transportes. Lá se pensava em tudo, menos em porto. Nós temos problemas estruturais na lei que precisam ser revistos e nós temos problemas na implantação da nova lei. Quando a lei foi implantada no Brasil, quiseram dar muito jeitinho brasileiro. O Bussinger comentou aqui. Algumas coisas que foram feitas pelo GEMPO foram crimes contra o que estava previsto na lei. O GEMPO, como a lei não pegava, né, foi aprovada em 93, a lei não entra, então nós vamos criar um outro organismo para a lei funcionar.
Grupo Executivo de Modernização Portuária. Então ele passa a mandar na questão portuária. Aí começaram a definir regras de algumas coisas que eram contrárias aos princípios que estavam na lei. Vamos em frente. Bem, com tais causas, o atual cenário de ineficiência em grande parcela dos portos é uma mera consequência. É um caso clássico de nexo causal. Com o que aconteceu na implantação da lei e o que aconteceu depois da implantação da lei, com tudo isso que nós já relatamos, não era possível esperar que nós tivéssemos hoje uma situação diferente. Era impossível. Eu acho que, olha, os maiores cientistas do mundo viriam estudar o cenário portuário brasileiro se aqui tivesse tudo funcionando, porque ninguém ia entender como é que porto com influência política, porto centralizado, porto com problemas na lei, porto com descumprimentos da lei, com tudo isso, se o porto tivesse funcionando, era um milagre. Então é simplesmente um nexo causal. Quem estudou direito sabe disso. É um ato que gera uma consequência previsível. Não tem como não ter outra coisa. Vamos em frente. Resumo desses atuais problemas. Centralização da gestão. Quer dizer, caminhamos na contramão. Ah, desculpa, pode passar em frente, já que agora estão lá. Centralização. O que aconteceu? A nova lei indicou centralização. Para isso, a nova lei criou instituições locais com força. CAP, OGMO, administradora, autoridade portuária, o Ministério de Transporte para Recursos e o CAP. Olha o que a lei disse que o CAP tinha como competência. Regulamento de exploração do porto. O que é o regulamento de exploração do porto? É a lei do porto local, é a Constituição Federal do Porto Local. Ali é que deve estar tudo inserido de como aquele porto pode ser operado, arrendado. Esse é o princípio do regulamento. O CAP tem competência para definir como se habilita um operador portuário. Quer dizer, é o CAP que localmente diz, olha, para ser uma empresa operadora portuária, basta estar com CNPJ, por exemplo. Tem portos que criaram habilitação de operador bem flexível, tem outros bem engessados, de acordo com a característica de cada um. O PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, que é como se utiliza a área do porto, quem aprova é o CAP. Tarifa portuária, quem aprova é o CAP, ou seja, a lei disse assim, CAP, quem é o CAP? É a sociedade interveniente no processo. O CAP, que é o Conselho de Autoridade Portuária, é um bloco de trabalhadores portuários, um bloco de operadores portuários, um bloco dos usuários portuários e um bloco do poder público. Cada bloco tem um voto só, são 4 blocos. É esta entidade que a lei colocou como entidade máxima no sistema portuário. A ANTAC vem e começa a desmontar tudo isso. A ANTAC vem e diz, tarifa portuária tem que primeiro mandar para mim. Eu é que vou dizer. A ANTAC diz assim, programa de arrendamento portuário, quem aprova sou eu. Eu não vou ficar dizendo outras coisas. Quer dizer, é um crime o que se fez no sistema portuário com esses fatos sequenciais. Problemas. O Ministério dos Transportes, durante muito tempo, independente de tudo isso, e a ANTAC nada mais é do que o reflexo de um movimento dos insatisfeitos. Quando a Lei 8.630 sinalizou e disse, pessoal de Brasília, vocês não têm mais poder sobre o porto local como vocês tinham antes, e que acabou, lá atrás já tinham acabado com a Portobras, este submundo do poder se articulou, e está a ANTAC aí. Vai verificar na ANTAC o quadro de componentes da ANTAC, de onde vieram. Vai verificar na Secretaria hoje Especial de Portos, de onde vieram os profissionais que estão lá também. Então, muitos profissionais têm boas intenções, mas tem uma filosofia histórica que precisa ser revista. Vamos em frente, eu tenho que correr que meu tempo já esgotou. Politização nas administrações portuárias, queria abrir um destaque. A grande confusão que se faz no Brasil é com a atuação pública e a atuação política. Os principais portos do mundo são administrados pelos municípios. O Porto de Rotterdam é do município de Rotterdam. Quem indica o diretor-geral do Porto de Rotterdam não é nem o prefeito de Rotterdam, porque lá é governo
parlamentarista. É o presidente da Comissão de Assuntos Portuários da Câmara de Vereadores. Ele indica o diretor. Ah, o diretor toma posse sozinho? Não. O nome é submetido a um conselho tipo CAP. Se é homologado, o diretor escolhe os seus componentes da diretoria, porque ele tem que ter uma diretoria homogênea. Ele não pode ter diretor aparecendo cada um que... Ah, quem é? Não, vou conhecer o novo diretor comercial ali no corredor agora. Isto incentivou, essa atuação política incentivou os conflitos locais, porque aquele negócio, né? Ah, o diretor do Porto agora foi indicado pelo partido tal que é do governo federal, e o prefeito lá da cidade é do outro partido inimigo. Ah, tudo que eu puder fazer para atrapalhar a vida dele eu vou fazer. Confusão de atuação pública com atuação política. Falta de planejamento. A política, a administração portuária era ligada ao partido que estava no poder, então ninguém se preocupa com o planejamento futuro. Falta de compromisso e reduzida presença de técnicos. Por favor, vamos em frente. Vou correr agora. Falta de política portuária, todo mundo já sabe, quer dizer, isso gerou os problemas que nós temos hoje aí e gerou sérios crimes também de investimento público. Como não havia política portuária nacional, o governo federal investiu fortunas em portos que não tinham como dar retorno ao comércio exterior brasileiro de imediato. Pecém era importante? Era. É um porto importante? Era. Para a competitividade do país? Imediata? Não. Naquele momento, o Porto de Santos precisava de muito mais investimento e se investiu somente em Pecém e Sepetiba. Precisava investir lá a médio e longo prazo. Isso é falta de planejamento estratégico. Por favor. Problemas estruturais na lei. Então, só para destacar algumas coisas que a lei tem. O CAP, que a lei coloca como ente máximo do sistema portuário, ele é um elemento que manda tudo, mas a administração do porto obedece se quiser. Sabe por quê? Porque o CAP não tem personalidade jurídica, o CAP não tem infraestrutura. Sabe quem é que disponibiliza a infraestrutura para o CAP, que a lei manda? A administradora portuária. Ou seja, o CAP tem que controlar de quem ele depende. Quer dizer, se a administradora portuária não quiser botar funcionários lá para o CAP funcionar, o CAP não funciona. Então a estrutura do jeito que foi criada é muito problemática. Vamos em frente. Um outro detalhe, esqueci. Outra falha gritante. Não estão outros agentes públicos no CAP. Alfândega, Polícia Federal, a alfândega se negou a participar do CAP. Por quê? Não, eu sou uma autoridade à parte. Enquanto no Brasil nós não tivermos no Brasil o conceito de agente de fronteira unificado, enquanto nós não tivermos um agente de comércio exterior único, nós vamos continuar patinando no comércio exterior. Hoje no Brasil, um usuário de comércio exterior, ele é um sofredor. Ele depende de carimbo da alfândega, da Anvisa, do Ministério da Agricultura, da Polícia Federal e de um monte de outros agentes públicos. Nós temos que unificar isso. Problemas na implantação da lei. Nós tivemos sérios problemas na fase da implantação que prejudicaram a lei. Vamos em frente. Propostas que nós temos para tentar ajudar e colaborar nessa questão que é crucial para o país. Se nós não resolvermos o problema de gestão portuária, nós vamos começar a ter um retrocesso no sistema portuário brasileiro. Até aqui, o sistema portuário brasileiro evoluiu tremendamente, baseado em somente um dos pilares: a atuação basicamente da iniciativa privada e da reforma trabalhista que foi feita. Por quê? Aquelas ações de responsabilidade do poder público sobre a gestora portuária, praticamente nada foi feito. Praticamente nada foi feito. Só que a capacidade da iniciativa privada de influir no processo se esgotou. Por quê? Porque hoje ela tem a limitação da falta de eficiência da administradora portuária. Vamos em frente. Nós precisamos, então, descentralizar e já colocando lá. Nós temos sugestões de médio e longo prazo que nós vamos colocar, por favor. Médio, curto e longo prazo. Primeiro, o que nós vamos fazer a curto prazo? Primeira ação, e isso é primeira mesmo.
O resto é tudo consequência. Quando se fala em um monte de coisa, equacionar passivo da empresa, tudo isto é complemento. A primeira coisa que se quiser botar ordem no sistema portuário desse país é dirigentes portuários com homologação do CAP. Por quê? Porque nós não estamos preocupados com quem indica dirigente portuário. O mundo inteiro não se preocupa com quem indica o dirigente portuário. O mundo inteiro se preocupa como ele toma posse no cargo. Ele tem que estar subordinado a um conselho que vai definir o perfil técnico desse dirigente, que vai estabelecer metas para esse dirigente e que vai avaliar. Já estou terminando mesmo. Participação municipal na administração portuária. Não estou falando em municipalizar portos, não. Os portos principais do mundo são municipalizados, mas a história brasileira não dá para sair da noite para o dia imaginando isso. É lógico que hoje o porto de maior eficiência no Brasil, em termos de metro quadrado de cais e metro quadrado de área, é o Porto Municipal de Itajaí. O Porto Municipal de Itajaí, ele está com um processo de crescimento tão grande e de integração tão grande que até o prédio da Prefeitura de Itajaí foi demolido e transferido para outro local para expandir a área portuária. Isso é ação portuária responsável. Nenhum porto sem participação do município consegue isso. Novas figuras de administradoras portuárias. Não dá mais para continuar tendo a administradora portuária como figura pública submetida a controle de Tribunal de Contas da União, a Lei 8666. Nenhum país do mundo usa isso no sistema portuário. O sistema portuário tem que ter agilidade, controle e agilidade. E programas de equacionamento de passivo é a última coisa. Vamos primeiro botar ordem na casa, porque se não botar ordem na casa, você paga o passivo e surge outro. Quando o TECOM foi leiloado em Santos, Frederico Bussinger sabe disso, todo o pagamento inicial do TECOM, o governo federal colocou na CODESP, porque na época diziam, acaba o passivo da CODESP, que era acho que 80 milhões, alguma coisa assim. Hoje o passivo registrado da CODESP, registrado e provisionado é 1 bilhão de reais. Vamos em frente. Tem que parar isso. A homologação do CAP dificultaria a interferência política, profissionais teriam mandatos fixos, seriam submetidos a avaliações. Vamos em frente para encerrar. Participação do município. Os principais portos do mundo contam com isto. Não é questão de poder, é necessidade. E por que é necessidade? Nenhuma operação portuária e expansão portuária cresce no mundo, e eu vou falar hoje, no Brasil, sem que dependa de ações locais. Quer ver uma coisa? Licenciamento ambiental, audiência pública, se não contar com a participação da comunidade local, não anda. Se não contar com a aprovação dos conselhos municipais, por exemplo, Santos tem o CONDEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente, previsto na legislação nacional. Se o processo não for aprovado no Conselho, não importa se o porto é administrado pelo governo federal ou Estado. E aí, deixa eu abrir um parênteses. A estadualização não é a melhor figura de administração portuária. Nenhum país do mundo usa poder intermediário para administrar porto. Ele, em geral, ou é só do município, ou ele é uma gestão compartilhada. Município, Estado, Governo Federal, ou município e Governo Federal. Esse é o modelo de gestão que se adota no mundo inteiro. Na Europa, na Ásia, só para destacar, o programa de reformas econômicas da China, uma das primeiras medidas que a China adotou, sabe qual foi? Transferir os portos para os municípios. Aí vamos na Europa, principais portos da Europa, município. Vamos para os Estados Unidos, Porto de Los Angeles, maior porto americano, gestão municipal. Vamos para Houston, segundo porto americano, gestão municipal condominiada. Os 7 municípios da região metropolitana, lá eles chamam de condado, são os donos e gestores do porto de Houston. Não é o estado do Texas, não é o governo federal, não é o governo dos Estados Unidos. Por favor. Figuras jurídicas, as empresas públicas com participação ou maioria de acionária privada. Por que é importante que seja uma figura com participação pública, mas maioria privada? Mas com o controle público. A Petrobras
é um exemplo disto. O governo federal tem a interveniência lá, e não necessariamente maioria de controle acionário. Agora, por que tem que ter maioria de capital privado? Para poder sair dessas amarras, desse sistema engessado de controle brasileiro, de Tribunal de Contas, de Lei 8.666, que é um absurdo, Lei 8.666 para licitação de arrendamento portuário. Não estamos falando aqui que é para acabar, não vamos controlar. Dá poder para os locais, para o CAP, para o regulamento de exploração, por favor. Programas de equacionamento de passivos, isso foi outro problema da transição. O governo federal saneou as ferrovias para mudar o sistema, saneou o sistema de telecomunicações para mudar o sistema, saneou o sistema energético para mudar o sistema. O Porto ele não saneou, não, ele mudou o sistema e continua do jeito que está. Vamos em frente. Longo prazo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que encarar uma revisão na Lei 8.630. Tem muita gente que diz, não, a lei não precisa... Falando a longo prazo. Desculpa, aquelas medidas de curto prazo lá não precisam de lei. Nenhuma delas precisa de lei. Tá? Para estadualizar, municipalizar, regionalizar Porto, tem lei. É só o governo delegar. Para que os diretores sejam homologados pelo CAP, basta alterar os estatutos sociais das empresas hoje, as companhias docas. Nada daquilo lá precisa de lei. Só precisa de vontade e decisão do governo. Essas outras questões precisa lei, precisa mexer na lei, precisa aperfeiçoar, precisa uma nova legislação para arrendamento portuário e precisa uma nova legislação ambiental portuária. Por isso que você falou que não ia entrar muito nisso, mas não dá para continuar trabalhando a questão ambiental portuária com o critério que tem hoje e com os conceitos que o Brasil tem. Nós aprovamos agora, 3 anos, né, Fabrício, a portaria do CONAMA, 2 ou 3 anos da dragagem, 3 anos. O Brasil, a 344, a resolução do CONAMA, porque o Brasil não tinha norma para regrar dragagem. Então foi o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, baixou a norma que regula a dragagem no Brasil. Ah, mas o Brasil, né, nós temos que ter o melhor do mundo. Pegaram a norma canadense, que é a mais rígida do mundo, e que não é para águas tropicais, quer dizer, não tem nada a ver com o Brasil, e foi usada como base para a norma brasileira. Se nós tivéssemos pego a norma alemã, a maioria dos portos do Brasil não teria problema ambiental. A NOAA. Então, nós queremos aqui ficar sendo os canonizados, os santos, e nós não conseguimos fazer nem o nosso milagrezinho do dia. Vamos em frente. Revisão da lei com a presença de outros agentes públicos no CAP, transferência da administradora. Nós precisamos, a administradora portuária deixou de ser operadora portuária e no CAP continua participando do bloco de operador portuário. Isso tem que mudar. Vamos em frente para encerrar. Nova legislação de arrendamentos, tem que dar responsabilidade ao CAP, em frente. Ambiental, já falamos. No Brasil, nós precisamos de arrendamentos mais ágeis, diretorias nomeadas, participação do poder público e administração com maior autonomia. Vamos em frente. Os municípios precisam desenvolver planejamentos urbanos. Os municípios também precisam se capacitar para falar de porto. Santos é um exemplo que hoje nós tivemos um congresso de municípios portuários debatendo isso. Tem município ainda querendo falar de porto, mas somente com enfoque político. Nunca confundir atuação pública com política partidária. Por favor. No porto, para finalizar. Tudo isso tem que ser feito por causa disso aqui. Porto hoje não é mais local de armazenar e carregar e descarregar navio. Porto hoje ele é um instrumento logístico, tem que estar inserido no processo produtivo, tem que fomentar as atividades para gerar valor agregado, indutores ao desenvolvimento local e regional. É muito bonito falar, né, que Porto só interessa ao país. O Porto também tem que interessar a região, porque senão ele não tem aliados para se desenvolver. Tem que haver uma atuação conjunta. Por favor. Em resumo, a nova gestão corporativa é a única solução para a competitividade portuária, local, regional e nacional.
ou nós integramos a gestão e profissionalizamos essa gestão, ou tudo que se fala de porto, ele vai ser passado. Até aqui nós evoluímos. Daqui para frente, pouco futuro certo nós poderemos apresentar. Obrigado e desculpe o tempo. Bom, nós vamos passar direto aí para as questões dos senhores aí. Peço só que levante a mão para pegar o